Meus caros irmãos e irmãs, a questão do abuso de menores, abuso de vulneráveis na igreja tem suscitado muitos escândalos na imprensa. E o Papa Francisco está profundamente preocupado com toda essa situação. Por isso ele convocou, em fevereiro de 2019, em Roma, uma reunião com os presidentes de todas as conferências episcopais do mundo. A CNBB estava representada lá pelo seu presidente, além de uma série de outros assessores que puderam estar reunidos para refletir um pouco sobre esta realidade. E naquela ocasião o Papa fez um discurso de abertura e depois também falou no encerramento, e ele nos traz uma série de reflexões muito importantes sobre as quais eu gostaria de falar agora brevemente. Começando com essa frase tão grave do Papa Francisco, né? Quero repetir aqui claramente: ainda que na igreja se constatasse um único caso de abuso, o que em si já constitui uma monstruosidade, tratar-se-á dele com a máxima seriedade. De fato, na ira justificada das pessoas, a igreja vê o reflexo da ira de Deus, traído e esbofeteado por esses consagrados desonestos. O eco do grito silencioso dos menores, que em vez de encontrar neles paternidade e guias espirituais, acharam algozes, fará abalar os corações anestesiados pela hipocrisia e o poder. Temos o dever de ouvir atentamente este sufocado grito silencioso. Aliás, o próprio Jesus já tinha dito aos seus apóstolos, aos seus discípulos: é inevitável que surjam escândalos, mas ai daquele que os causar, seria melhor para ele ser atirado ao mar com uma grande mó amarrada no pescoço do que escandalizar um só desses pequeninos. Lucas 17, versículo 2. Então, a partir desse encontro, o Papa apresentou novas normas para toda a igreja contra quem abusa ou contra quem encobre os abusos. Ele escreveu, no ano passado, então, um documento feito de motu próprio, quer dizer, pela sua própria iniciativa, pelo movimento da sua própria vontade, chamado Vos Estis Lux Mundi, Vós sois a luz do mundo. É um documento dirigido especificamente aos bispos e que estabelece novos procedimentos para denunciar abusos e violências e garantir que os bispos e também os superiores religiosos prestem contas de seu trabalho. Então foi introduzida a obrigatoriedade aos clérigos, padres, diáconos, bispos e também aos religiosos de denunciar os abusos. Cada diocese deve adotar, então, um sistema de fácil acesso ao público para receber as denúncias. É uma espécie de guichê para as denúncias em cada diocese. No caso de Campo Grande, nós criamos uma comissão especial para isso. Aliás, os bispos do regional, ou seja, de todas as dioceses do Mato Grosso do Sul, decidimos criar uma comissão com sede aqui em Campo Grande, mas que será uma comissão regional. Ela vai prestar a assessoria a todas as dioceses do estado de Mato Grosso do Sul. Nós vamos disponibilizar, então, um e-mail, nós vamos disponibilizar um celular e um telefone fixo e um endereço para as denúncias. Na legislação brasileira, quando se trata de abuso de vulneráveis, particularmente de crianças e adolescentes, nós temos a obrigação de denunciar, o que é algo muito sério. Nós não podemos acobertar. Qualquer denúncia que chega à própria igreja, que chega a um padre, que chega ao bispo, eu tenho que mandar para a autoridade pública, eu tenho que mandar para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para a delegacia especializada. Eu sou obrigado por lei. Mas também o Papa nos fala que nós somos obrigados em consciência. E isso vale não só para os bispos e padres. Claro que a única exceção que se faz é o caso de confissão. Mas mesmo na confissão, o confessor ele é obrigado a fazer de tudo para que o denunciante leve a denúncia para frente e não fique ali só no segredo do confessionário.
Outra coisa, a nossa comissão é de proteção de vulneráveis, não só menores, não só crianças e adolescentes, também os idosos podem ser vulneráveis, também uma pessoa com deficiência pode ser vulnerável, também uma pessoa fragilizada por uma perda, por uma traição, por um momento difícil na vida, ela pode ser vulnerável e ela pode ser explorada, ela pode ser extorquida, por exemplo. Outra coisa que tem trazido muita firmeza da parte do Papa é se posicionar contra os acobertamentos. Então, tem alguém, um agente de pastoral, tem um padre, tem uma religiosa que está aprontando e a gente simplesmente transfere o padre para outra paróquia. Essa transferência pode custar o ministério do próprio bispo, se ele fizer uma coisa dessas. Então, é preciso que a gente se disponha a trabalhar a proteção das pessoas vulneráveis. Agora, o documento do Papa fala também que nós temos que respeitar as leis do Estado. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala já de uma escuta especializada quando o denunciante é uma criança. Se é uma criança que chega para um catequista, criança que chega para um padre e abre o jogo de que está sendo abusada, nós não podemos ouvir do ponto de vista de processo a criança. Nós podemos ouvir adultos. Quando se trata de uma criança, é preciso encaminhar para quem esteja habilitado a fazer escuta especializada, conselho tutelar, por exemplo. Naturalmente, precisamos zelar para que as pessoas que denunciam não sejam depois perseguidas na igreja, embora é sempre muito importante ter a coragem de mostrar a cara, né? A investigação fica sempre a cargo dos bispos quando o problema acontece dentro da Igreja Católica. O metropolita, ou seja, o arcebispo, ele é responsável por supervisionar, não só na sua arquidiocese, mas em todas as dioceses da sua província, se essas normas estão sendo cumpridas. Ou seja, é meu dever ajudar também os bispos do estado do Mato Grosso do Sul a seguirem essas mesmas normas. E é por isso que a nossa Comissão Regional de Proteção de Vulneráveis foi aprovado, teve o seu estatuto aprovado e os seus membros também aprovados por todos os bispos que atuam no Mato Grosso do Sul. E, detalhe muito importante, é fundamental envolver os leigos e leigas nesse processo. A nossa comissão não é só de padres, ela tem padres sim, mas ela tem também psicólogas, ela tem casais, pelo menos um casal, né? Ela tem catequistas, ela tem pessoas do conselho tutelar, pessoas representando as diversas pastorais, a pastoral social, a pastoral carcerária, a pastoral do menor, de modo que nós tenhamos assim um espectro bastante grande de abrangência da atuação. A pressuposição da inocência é importante em qualquer sistema legal. O que significa isso? Não é porque eu recebi uma denúncia contra um padre, contra um funcionário, contra um agente de pastoral, que aquela pessoa automaticamente tem que ser vista como culpada. Não, a inocência tem que ser presumida até que se prove a culpa. Então, é preciso dar à pessoa acusada um amplo direito de defesa. E levar a investigação até o fim e, uma vez concluído, um empenho concreto para coibir aquela situação. Então, o que o Papa propõe? Elaborar um vademecum prático no qual estejam especificados os passos a serem dados pelas autoridades em todos os momentos-chave de emergência de um caso. O que significa isso? Ter regras claras de ação. Nós elaboramos 3 normas de conduta. Uma específica para clérigos, padres, bispos, diáconos. Uma específica para agentes de pastoral, que é o caso dos catequistas, dos religiosos, dos membros das novas comunidades, dos ministros da comunhão, quer dizer, todos aqueles que
tem responsabilidade na igreja. E uma norma também, uma série de normas específicas para os funcionários, para os colaboradores, inclusive também os colaboradores voluntários. E ali, sobretudo no regimento da comissão, estão estabelecidos critérios que envolvem diretamente os bispos e também os superiores religiosos. E, no caso dos funcionários, a cúria diocesana e, no caso dos agentes de pastoral, o próprio pároco, enfim, as pessoas que estão responsáveis de uma maneira maior por aquele trabalho onde aquela pessoa acusada exerce a sua função. Organizar equipes de escuta formadas por pessoas preparadas e especializadas, onde será feito um primeiro discernimento dos casos das pressupostas vítimas. Nós temos isso já, pessoas que vão ser designadas, especialmente no Tribunal Eclesiástico, para ouvir as pessoas que querem fazer as suas denúncias e fazer esse primeiro discernimento. Depois, aplicar procedimentos compartilhados para exame das acusações. A equipe, a comissão, vai se reunir em plenário, em plenária, né, para avaliar os procedimentos, os resultados de cada investigação. Detalhe muito importante: informar as autoridades civis e as autoridades eclesiásticas superiores, respeitando as normas civis e canônicas. De fato, como eu já disse, se acontece o abuso de uma criança, eu tenho que levar a denúncia à Delegacia Especializada de Proteção da Criança e do Adolescente, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, onde for mais indicado em cada caso. Mas eu não posso abafar. E fazer uma revisão periódica dos protocolos e das normas, isso nós estamos planejando, tanto que o regimento da nossa comissão foi promulgado ad experimentum por um ano. Nesse tempo, a gente vai ver se são necessárias outras alterações. Estabelecer protocolos específicos para a gestão das acusações contra os bispos. Se for um dos bispos que estiverem envolvidos, com certeza caberá em primeiro lugar ao metropolita, e se por acaso houver uma acusação contra o próprio arcebispo, a nunciatura é que deverá tomar as suas iniciativas. Então, acompanhar, proteger e cuidar das vítimas. Aqui também nós estabelecemos normas concretas, dependendo do caso. Se foi um padre que abusou, se foi uma religiosa, se foi um funcionário, se foi um agente de pastoral. Em cada caso, nós especificamos como acompanhar, como ajudar. E se tratar de uma acusação infundada, porque tem muita gente que por vingança acusa alguém, e se prova que aquela pessoa foi injustamente acusada, existem mecanismos também para processar o acusador por perdas e danos e, naturalmente, para ajudar aquela pessoa injustamente acusada a recobrar a sua boa fama, né? E incrementar a conscientização das causas e consequências dos abusos sexuais através de uma formação permanente, que nós pretendemos realizar, seja para os padres e bispos, seja para os agentes de pastoral, mas também para os nossos funcionários e colaboradores. E de tal maneira que nós queremos que todas as pessoas de boa vontade e também profissionais dos meios da comunicação possam ser capazes de reconhecer e discernir os casos verdadeiros dos casos falsos, né? Porque, como eu já disse, tem muita acusação que não tem fundamento nenhum e, com frequência, o Ministério Público inverte o processo e acaba acusando quem acusava, né? Aqui, uma observação que o Papa faz quanto à idade mínima para casamento será estudado pela Pastoral Familiar, e estabelecer disposições que regulamentem e facilitem a participação dos especialistas leigos nas investigações. Vários deles, mais da metade da comissão, já é constituída de especialistas leigos e leigas. O direito à defesa, óbvio, né? A pressuposição da inocência, ela implica o direito de defesa de quem está sendo acusado. E o princípio da proporcionalidade. Não é todo delito que merece a mesma pena.
Então, conforme o delito, pode ser necessária uma internação compulsória numa clínica de recuperação, pode ser interessante impor um acompanhamento psiquiátrico. Em outros casos, pode ser necessário realmente demitir, afastar definitivamente a pessoa da sua função. Seja demissão funcional, né, de um empregado, seja a demissão de um cargo na paróquia, seja a demissão do estado clerical. E introduzir regras referentes aos seminaristas e candidatos ao sacerdócio, à vida religiosa, que é o que nós estamos procurando fazer, inclusive submetendo os candidatos ao sacerdócio e à vida consagrada a uma avaliação psicológica por parte de especialistas qualificados e credenciados. E uma coisa que preocupa muito os bispos são as regras de transferência de um seminarista de uma diocese para outra, né? Se vem um seminarista que foi mandado embora de outro seminário, a gente precisa tomar muito cuidado antes de querer ajudar o coitadinho que às vezes foi mandado embora por motivos sérios. Então, formular códigos de conduta obrigatórios, é o que nós já fizemos, normas para clérigos, normas para funcionários, normas para agentes de pastoral. E ilustrar todas as informações e os dados sobre os perigos dos abusos e dos seus efeitos, né? É necessário que seja, então, instituído este organismo de fácil acesso para as vítimas que queiram denunciar eventuais crimes. É o que nós já fizemos constituindo a nossa comissão. Então, queremos pedir ao Senhor da vida que nos abençoe e que afaste para longe das nossas famílias e das nossas casas toda espécie de abuso. Afinal de contas, é verdade que quando um padre, como disse o Papa, né, comete, ainda que fosse um só, já seria uma monstruosidade se ele cometesse um abuso contra uma criança. Mas, infelizmente, o Disque Denúncia do Ministério da Justiça, ele revela mais de 80 casos por dia de denúncias de crianças e adolescentes que são violentados nas suas próprias casas. Por um irmão mais velho, por um padrasto, pelo avô, por um vizinho, por um tio, enfim, e às vezes até com a conivência da própria mãe. Então queremos pedir ao Senhor da vida que nos ajude a ir conscientizando e a denunciar, nos ajude a denunciar e também a colaborar para arrancar essa violência contra os pequeninos e contra os vulneráveis de todas as formas. Então que nossa Mamãe do Céu nos abençoe e que nos guie nessa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.